Olá, pessoal, mais uma vez bom dia. Aqui é Mauro Oliveira, especialista na área de RP, e vamos conduzir agora essa live de hoje, que é feita em parceria com a MSI, da série O Básico Se Feito é Bom, com o tema Tesouraria, operações de tesouraria, ok? Nossa live vai ter aproximadamente 40, 50 minutos de conteúdo, né? E mais uns 10 minutos, mais um tempo livre de final para debate. E no meio do caminho eu vou falar com vocês pedindo alguma interação de uma passagem de um tema para o outro. Peço que vocês deixem nesse momento os seus vídeos e áudios fechados e abram somente quando eu pedir para interagir comigo, né? E podem colocar no chat qualquer informação que queira, que também será vista no final, tá, ok? Então, beleza, vamos começar aqui. Vou compartilhar uma tela com vocês. Todo mundo está vendo a tela? Aham, tá aparecendo. Beleza, então vamos lá. Live, o básico se feito é bom, operações de tesouraria. No lema dos piratas, um bom tesouro era aquele que ninguém sabia que existia. E caso soubessem, não sabiam onde estava. Hoje é tudo ao contrário, né? Hoje, o mais interessante de você trabalhar o seu tesouro é saber bem o que tem e saber bem onde está. Então, são dois parâmetros completamente diferentes do mundo da pirataria que existia. Sobre o que vamos conversar na nossa live de hoje? Vamos conversar sobre a visão geral das operações de tesouraria, os tipos de tesouros. Tesouraria vem de tesouros, né? Então, os tipos de tesouros que nós temos para trabalhar com tesouraria, as carteiras, também são as contas bancárias e outros tipos, as movimentações que acontecem nas tesourarias. Os adiantamentos de recebíveis é um ponto que eu quero destacar nessa nossa conversa, que é uma coisa que muitas empresas fazem, né, e tem uma certa complexidade nisso. Os empréstimos também é outra ação que as empresas fazem, também tem uma certa complexidade nisso. E a gestão da tesouraria como um todo. Okay? Isso que nós vamos conversar agora nos próximos 30, 40 minutos. Certo? Deixa eu ver aqui, tem gente entrando. Perfeito. Oi, Cláudio, bom dia. Então vamos lá. Vamos Mauro, começar. Bom dia. Visão geral das operações de tesouraria. Vamos alinhar conceito. Antes de começar a falar sobre a tesouraria, o que é dinheiro para vocês? Né? O que é dinheiro? Dinheiro é uma coisa que na história da humanidade é relativamente recente. Né? Dinheiro é algo que a gente usa para fazer um alinhamento de uma entrega de valor e um pagamento de valor. Né? Então, se eu faço uma entrega de valor, né, para alguém e alguém vai me pagar um certo valor, antes a gente só trocava carneiro por um móvel, né, há muito tempo atrás. E as coisas ficavam desequilibradas para fazer isso. Tá? Hoje em dia, o dinheiro apareceu, alguns séculos atrás, para fazer um alinhamento disso. E não necessariamente esse dinheiro traz em si o valor que ele está representando. Então, hoje em dia, a gente fala de dinheiro lastreado e dinheiro não lastreado. Né? A maioria das moedas do mundo hoje em dia são de dinheiro não lastreado até. Não tem um lastreamento completo entre os tesouros que ela representa. Então, o dinheiro é só uma representação de um valor. Ok? E isso já aconteceu há pouco tempo na humanidade. Muitas vezes a humanidade trabalhou sem dinheiro. E até hoje tem muitos negócios que ocorrem sem dinheiro exatamente envolvido, e sim valor entregue. Ok? Então, eu acho importante ter esse alinhamento inicial com vocês. Tem operações que a tesouraria vai além do dinheiro. E nós vamos falar sobre isso aqui. Né? É muito mais comum nós falarmos de tesouraria que você pega um boleto e paga um boleto.
Essa é a tesouraria padrão, né? Que você pagou no contas a pagar alguma coisa e tinha uma conta bancária que estava suprindo esse pagamento. Mas existem negócios que também usam fatores que não são dinheiro direto, né? Ou o dinheiro que nós lastreamos de forma facilmente. O foco da tesouraria é garantir a liquidez de capital quando é necessário. Então, você tem o contas a pagar, o contas a receber, né, que vai sair e entrar dinheiro o tempo todo, né, ou qualquer coisa que tenha valor o tempo todo. Né? Então, a tesouraria tem a função de garantir essa liquidez, né, de buscar essa liquidez de capital sempre quando é necessário, né, para evitar a insolvência do negócio. Ok? E a tesouraria tem que gerenciar os seus tesouros desmobilizados. Porque quando a gente fala de tesouro da empresa, a gente pensa logo em ativos mobilizados, né? A gente pensa logo nas máquinas que você tem, que é um tesouro da empresa. Você tem um tesouro que você coloca ali nos negócios que podem ser de propriedade intelectual, né? Mas muitos deles estão mobilizados, né? Nós trabalhamos aqui com tesouros desmobilizados. Eu acho que é bom a gente ver esses conceitos antes de evoluir exatamente no tema, ok? Dúvidas aqui, pessoal? É, o que seria um ativo desmobilizado mais Vamos especificamente? lá. Fiquei com dúvida nisso. Dinheiro é um ativo para você, não é? É algo que você tem dinheiro, tem capital envolvido, você pode pegar e botar na carteira e pagar para alguém, Uhum. certo? Ok? Agora você tem um dinheiro que você colocou numa situação que só pode pegar daqui a 10 anos. Ou você tem dinheiro aqui que colocou em algum ativo que não é vendável facilmente, como, sei lá, diamantes. E que nesse momento é um diamante industrial que está usando numa fábrica. Para você é um ativo que está mobilizado para uma operação, né? Então, não é um dinheiro que você pode pegar e usar facilmente. Você não está desmobilizado. Concorda comigo? Não é nem que eu não concordo, é só que ainda ficou meio abstrato para mim, É que eu vou entrar em pontos mas aqui. pode. Vou entrar em pontos aqui que a gente só vê normalmente real, dinheiro, dólar, euro, né? E acabou por aí, não é isso? Uhum. Né? Você vai ver que tem situações que você tem ativos que não são exatamente dinheiro direto, né? Você pode ter título do tesouro, é um ativo, e ele está desmobilizado. Você pode vender o título do tesouro facilmente. Tem mercado para isso. E não é exatamente o dinheiro líquido que você tem na mão, né? Agora ficou mais claro. Ficou mais fácil assim? Ficou Né? Porque bem mais. normalmente que ativo a gente pensa em ativo mobilizado, já pensa logo em máquinas, né? Sim. Então, tem negócios que ocorrem com isso. E nós vamos falar de negócios que também utilizam esse tipo de ativo, tá bom? Sim. Beleza? Alguma dúvida, Beleza. pessoal? Vamos lá? Nenhuma dúvida? Posso ir em frente? Posso? Pode seguir, pode seguir. Vamos lá. Os tipos de tesouros. Dinheiro em moeda corrente nacional. Ok? Beleza. Dinheiro de outras nacionalidades. Dólar, euro, ien. Todas essas moedas são tesouros que você pode utilizar na sua tesouraria. Ações da empresa. Ações da empresa, em alguns negócios, a tesouraria que controla as ações da empresa. Né? Então, se você tem ações da sua empresa e de como está distribuído entre os sócios, a tesouraria e alguns negócios administram isso, ainda mais quando é uma empresa SA, por exemplo. Ou às vezes tem uma área específica só de ações para trabalhar com as ações da empresa, mas ela estaria estar vinculada ou não à tesouraria. Depende do negócio. Ações de outras empresas. Tem muitas empresas que compram ações de outras empresas.
essas ações são tesouros da empresa também, né? Em alguns negócios de maior porte, essas ações não são da pessoa em si, e sim da pessoa jurídica. E elas são administradas pela tesouraria. Pode até ter uma área específica para isso, se a empresa compra muitas ações de outras empresas. Mas, no geral, é uma função de tesouraria de cuidar das ações da própria empresa ou ações de outras empresas, que ela está comprando também, está adquirindo. Criptomoedas, está cada vez mais comum isso, trabalhar com criptomoedas. Tem até cafeteria vendendo café por criptomoeda hoje em dia, né? Então, criptomoedas está ganhando muito espaço no mundo corporativo e até com as pessoas físicas. Ok? E isso tem que ser trabalhado e tem características que nós vamos conversar sobre elas. Crédito. A tesouraria tem que administrar os créditos da empresa, seja ele um crédito bancário ou cartões de crédito, por exemplo, ou crédito que você tem para importação, que você está usando para importação, ou crédito que você administra para safras na agricultura. Então, toda a gestão de crédito também é um tesouro que a empresa tem. O fato dela ter possibilidade de lidar com crédito, de ter crédito no mercado. Isso é um patrimônio para essa empresa também, para trabalhar. Em alguns negócios, esse é de fundamental importância. Foi noticiado agora recentemente que a Embraer fez uma ação pesada de crédito para conseguir fazer as vendas que ela estava fazendo. Então, se ela não tivesse crédito, ela não ia operar as vendas que estava fazendo. Só que ela lastreou esse crédito, aí é outra história. Ok? Títulos. Você pode ter títulos da dívida pública, títulos de vários tipos diferentes do mercado, e esses títulos são seus tesouros também. Obrigações a receber. Toda obrigação a receber que você tem, ele é um tesouro também. E muitos negócios utilizam para fazer adiantamentos. Que nós vamos conversar só sobre adiantamentos agora, mais para o final. Então, as obrigações a receber também é um tesouro da empresa. Então, quando ela já tem um perfil de, por exemplo, receber isso de longo prazo, cabe à tesouraria administrar isso também, caso ela queira fazer adiantamentos ou usar isso como garantias, né? Inclusive, pode caucionar algumas operações financeiras, né? As obrigações a receber pode ser uma função de caução para algumas ações financeiras que a empresa queira fazer para atender um determinado contrato, por exemplo. Ok? Investimentos financeiros também é um tesouro da empresa. Tem empresas que colocam em CDB, tem empresas que colocam dinheiro no mercado e esses investimentos também fazem parte das suas atividades. Pode investir até em fundos. Reservas financeiras, né? Essas reservas financeiras que podem estar desmobilizadas adequadamente ou que você faz separações, também são interessantes e têm que ser administradas, né, pela tesouraria. Muitas das vezes, essa reserva financeira é só um dinheiro de moeda corrente que você aloca em outro lugar, mas você faz administrações separadas para isso. Não considera, e considera inclusive, né, pode ter inclusive a necessidade de ter aprovações diferentes para trabalhar reservas financeiras. Cheques. Ainda existem muitos negócios que utilizam cheques, né? Então a pessoa guarda cheque, administra cheque, calciona cheque, coloca cheque para ser administrado pelo banco e os sistemas têm que controlar isso, né? Esse tipo de operação, até se faz emissão de cheques por numeração dos cheques que vão ser feitos, etc. E esses controles. E ativos imobilizados. Quantos negócios você chega e troca um celular pelo celular novo, né? Você pega um celular pelo um celular novo. Você está botando um ativo que é seu imobilizado, que não é dinheiro,
né? E está pegando um celular novo com ele, né? Você usou um ativo imobilizado para isso. Vários negócios fazem isso. Vários negócios. Quantas trocas de terrenos existem em negociações de novas construções? Quantas bases de trocas de imobilizado existem em processos de exportação e importação? Né? Então, ativos imobilizados são tesouros que você tem que administrar também. É diferente do ativo imobilizado, por exemplo, que você usa para uma fábrica, que vai ser usado para uma produção. Esse ativo você pegou para usar numa transação financeira. Dependendo do negócio, isso é muito comum. Bancos, por exemplo, utilizam muitos ativos que eles recuperam. E como é que ele administra isso? Onde ele administra isso? É uma função da tesouraria fazer essa administração. Legal, pessoal? Dúvidas, dívidas? Vamos lá? Joia. Aqui tudo certo. Tudo certo? Dessa parte, ok. Bom, tá. Era isso que você imaginava, Hector? É que eu não sei se isso vai mudar conforme vai andando, né? Mas pelo que eu estou entendendo, a tesouraria ela cuida mais do que a empresa tem, não necessariamente do que ela tem a pagar ou a receber. Não sei Isso, se eu estou. isso é outra coisa. Quantas a pagar é um lugar, quantas a receber é outro, tesouraria é outro. Né? Então já está da minha cabeça a tesouraria cuidava do contas a pagar e a receber. Então Não, o meu não. conceito já está mudando aqui. Isso, tesouraria cuida dos tesouros. Legal? Tesouraria cuida dos tesouros. É claro que muitas empresas simplificam isso, né? Muitas delas só tratam dos pontos principais, como conta de banco, cartão de crédito, etc. Mas tem algumas operações, né, que precisam ter um pouco mais de complexidade disso, né? Tem algumas operações que têm. Por exemplo, qualquer operação em SA, sociedade anônima, tem um trabalho forte de ações da empresa. Né? Tem esse controle das ações da empresa precisa ser feito. Né? Então, cada operação tem as suas características. Entendeu? E esses são tesouros que são diferentes. E só que você tem que administrar isso em algum lugar. E esse lugar é dentro do RP. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Vamos lá. As carteiras. O que é isso, né? O que são as carteiras aqui? São caixa. Você tem um caixa, é uma carteira para você. Né? Então, se é o seu caixa principal, os caixas de PDV que você tem nas lojas, tudo isso são caixas que você vai operacionalizar de uma maneira até que vai levar essa informação para a sua contabilidade, em caixas separados para a sua contabilidade, por exemplo. Né? Você vai transportar essa informação para o contábil, certo? Já as caixinhas podem não transportar isso facilmente. Você pode separar isso de forma gerencial e não coloca isso tudo dentro de um grande caixa e para a contabilidade a caixinha você administra gerencialmente. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um livro sobre a Chrysler quando sofreu um processo grande de intervenção porque estava muito mal. E eles falaram que estava no seu último US$ 1 milhão, né? O último US$ 1 milhão dele. Aí falou que US$ 1 milhão para Chrysler não fechava as caixinhas. Não fechava as caixinhas dele. Né? As caixinhas que ele tinha separado para fazer uma compra de papelaria, uma compra de pagamento de um prestador de serviço de transporte, de documento, um caixinha que vai pagar um lanche para alguém, para Chrysler, US$ 1 milhão não fechava a caixinha para eles. Imagina uma administração, né, de tesouraria de uma operação dessa, que US$ 1 milhão não fecha a caixinha. Né? Então, existem operações e operações aqui. E as caixinhas são gerenciais e os caixas são colocados direto para uma operação, informação contábil. Tá? Conta corrente.
é um tipo de conta que você tem nos bancos, que você vai botar entradas e saídas, isso é muito comum, né? É a mais conhecida. Conta poupança é um tipo de conta específica para entrada, né? É uma conta de entrada que você trabalha em uma determinada poupança, é um tipo de conta. E por que nós estamos separando aqui esses tipos de contas? Porque dentro de um RP, esse tipo de conta pode ter padronizações diferentes de integração. Aqueles modelos KNAB de integração fica diferente em cada conta dessa, né? Então, a gestão, inclusive, é diferente. Na conta corrente, eu posso não ter uma receita financeira. Na conta poupança, eu tenho receita financeira, né? E como é que eu administro isso, né? Conta salário é um tipo de conta que você só abre para depósitos de salário, que vai cair na conta, que pode ser transformado numa conta corrente do seu funcionário, por exemplo. Mas você abre uma conta salário e ela tem características diferentes ali. Inclusive, as contas salários, né, não podem nem ser bloqueadas judicialmente, né? Então, quando você separa esses tipos de contas dentro do sistema e você abre na sua operadora financeira, né, um banco ou qualquer tipo que você esteja trabalhando esse tipo de conta, ela tem características, inclusive, legais diferentes, né? Então, conta salário é um tipo de conta que você só deposita no salário ali dentro. Só tem essa operação de depositar. Ela não faz a operação de saída aqui no sistema. Contas de pagamento. Existem contas específicas dentro de operadores financeiros que você utiliza para você só colocar dinheiro e pagar alguma coisa e não para você sacar dinheiro, né? Então, contas tipo pagamento são muito usadas, por exemplo, para fazer caixinhas. Caixinhas com pagamentos, onde você só vai controlar por Pix, transferência e pagamentos, por exemplo. Então, você gera um caixinha através de uma conta pagamento, né? Que aí você vai contratar esse serviço do seu operador financeiro. Conta garantia. Eu vou botar esses dois aqui, conta garantia e conta calção. São dois tipos de contas que você tem que trabalhar em situações específicas de garantia de crédito ou calcionamento de ações, por exemplo, de alocação de imóveis, por exemplo. Você usa a conta calção para isso, né? Que você tem tratamentos financeiros diferentes dentro dos bancos, de uma conta garantia e de uma conta calção. Inclusive, nós temos muitos problemas de interação com os bancos nessa tipologia de conta. Muitos bancos não conseguem e não trabalham a integração desses dados. Muitos bancos, nesse tipo de conta de garantia ou calção, por exemplo, se você calciona uma série de cheques, né, ou de obrigações a receber, você pode calcionar nessa conta não só dinheiro, né, até mesmo nas contas garantias também isso, ele não te passa para você uma forma muito clara que essa transação ocorreu. Tem muitos problemas no mercado nessas dois tipos de contas, tá? Mas ela tem funcionalidades diferentes e tem que ser administrada no sistema de forma diferente. Ok? Conta judicial é um tipo de conta também que você utiliza em processos judiciais. E você vai administrar tanto entradas e saídas nessa conta judicial, inclusive seus custos dessa conta judicial. Conta de crédito, né? Então você tem uma conta específica para os seus créditos que você vai fazer e retirar dela. Conta de carteira de investimentos, né? E essa conta de crédito, inclusive, pode ser até crédito que nós estamos falando de cartão de crédito, tá? Essa conta de crédito. Pode ser tanto crédito para operações de importação e exportação, como também seus cartões de crédito. Então, você vai administrar como se fosse uma conta dentro do seu sistema, né, com as características de data de pagamento, multas e juros, né, situações de data melhor de compra, são informações e validade do cartão que você vai administrar dentro do sistema isso ali.
essa conta de crédito para um cartão de crédito, que não tem nada a ver com a administração de uma conta calção. Ok? Carteira de investimentos. Você também tem uma série de informações sobre essas carteiras de investimentos que você precisa administrar dentro da sua tesouraria. Né? Se eu vou colocar num CDB, quais são as saídas que eu tenho para isso? Para qual tipo de contrato CDB que eu fiz? Essa minha carteira de investimentos, como é que eu estou administrando isso? E eu estou falando de uma operação de qualquer empresa. Eu não estou falando de uma operação específica de empresas que só vivem disso. Aí essa carteira de investimento passa a ser a própria operação da empresa. Não, eu estou falando de qualquer empresa que você vai fazer contas de investimentos. Né? Então, eu tive um caso, por exemplo, de uma empresa que eu fui fazer uma implantação de software nessa empresa, né? E eu perguntei sobre essa questão de como é que estava o financeiro da empresa, se pegava empréstimo, como é que era. Eles, não, a gente nunca pega empréstimo, nunca temos nada. Nós temos uma carteira de investimentos que segura 1 ano de todos os nossos gastos aqui. Você tem que administrar, por exemplo, uma carteira dessa, que está com uma composição de investimentos e que você vai ter que administrar isso dentro do sistema. Né? Que tem 1 ano de todos os gastos da empresa. Tá? E fora isso, tem as carteiras de ativos. Aquelas situações que você trocou o iPhone seu antigo para um iPhone novo, ali, aquele equipamento vira um ativo para você, que é diferente do valor contábil, que é diferente do valor gerencial, ele é focado na liquidez. Na liquidez que você vai ter do ativo. Então, quando um gestor da empresa quer saber a liquidez de ativos que ele vai usar em transações financeiras, como terrenos, por exemplo, que é muito comum, estou falando de terrenos porque é uma coisa mais comum, mas para exportação e importação tem muitos ativos que são usados nesse tipo de negócio. Né? Terreno, a pessoa troca terreno por um apartamento, etc., e esse terreno fica lá para a empresa, aquilo tem um valor para a empresa. E o gestor quer saber como é que estão esses valores. Né? Ele vira uma carteira de ativo com base na liquidez do ativo. E não da informação contábil e não da informação gerencial. Ok? Legal, pessoal? Dúvidas, dívidas? Mauro, então a tesouraria cuida de colocar o dinheiro nas contas da empresa. Isso. É o É a tesouro. tesouraria que libera o dinheiro aí para todo esse povo aí. Todas as Isso. contas. Isso. Dinheiro, crédito, operacionaliza ações com os bancos, operacionaliza com os fintechs, né? Então, ele tem que fazer todo esse trâmite para garantir que a empresa não vai entrar em insolvência. Entendeu? Então, de acordo com o negócio, pode ter tipos diferentes de carteiras. Beleza. Beleza? Vocês imaginavam isso? Ou não tá... Resumidamente, beleza. Não. Não, Tem né? alguém, um departamento que cuida de liberar o dinheiro para todas essas contas aí, manter todas essas contas cheias. Mas eu... Administrar esse dinheiro, né? Uhum. Eu tinha uma visão mais limitada também, porque meu pai trabalhava na tesouraria do banco e ele era responsável no fim do dia justamente para fazer a contagem do dinheiro, depois liberação de malote e tudo mais. Ele também colocava o dinheiro inicial nos caixas, dependendo do dia, né? Se ia ter mais movimentação, liberava mais. Eu tinha essa visão mais limitada também. Não, tranquilo. Então, esse tipo de carteiras, por exemplo, de acordo com os negócios, pode acontecer ou não acontecer. Né? Nem todo mundo pega empréstimo no banco, nem todo mundo tem que fazer garantia em transação financeira, né? Nem todo mundo tem conta judicial aberta. Né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer ou não acontecer. Mas os RPs têm que ser preparados para atender essas demandas. Principalmente quando a operação de uma empresa precisa, né? Então, ao fazer isso, né, você começa a ter possibilidades diferentes. Cada conta dessa tem uma característica diferente.
E, às vezes, dentro da carteira, por exemplo, de investimentos, você tem 10 características diferentes. De como vai ser o imposto envolvido nisso, se vai ter taxa envolvida nisso, se sair antes do investimento, se não vai, quanto está crescendo e que taxa, como aplica. Né? Então, se você quer acompanhar se aquelas informações que está recebendo do banco são informações que são verdadeiras, né? Então você tem que administrar suas carteiras. Né? Tem que administrar. E o banco erra. O banco erra. O banco não coloca transação. O banco some com cheque. O banco some com cheque. O banco abaixa a tua conta calção sem você saber. Isso acontece. Né? E depois diz que nada aconteceu e nem você não tem a menor ideia. Só depois que vai verificar. E às vezes vai passar despercebido e você nem vê. Já tive operações assim que teve esse problema com conta calção. Então, isso aqui é uma coisa que os negócios podem ter mais abrangência ou menos abrangência. Agora, caixa, caixinha, conta corrente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Agora, o resto depende da situação. Ok? Vamos em frente, então. As movimentações. Eu estou na tesouraria, eu tenho que movimentar, certo? Então, como são as movimentações que eu tenho? Eu tenho recebimento e pagamento direto, que às vezes nem passa no contas a pagar e nem no contas a receber. Ele sai dinheiro direto e entra dinheiro direto. Né? Opa, tem algum microfone aberto aí, gente. Por favor, feche os microfones. Tá? Pessoal, quem está aberto aí, microfone, por favor. Beleza. Então, alguns recebimentos diretos, alguns pagamentos diretos acontecem. Esse é um tipo de movimentação e que você tem que associar também às informações, pelo menos de classificação financeira disso, né? Movimentações entre caixas internos. Os caixinhas ou caixas. Eu posso ter um caixa principal e colocar dinheiro para fazer os caixas de PDV. E eu vou fazer sangria no caixa de PDV, que a gente chama de sangria, né, para retirada de dinheiro do caixa e voltar para um caixa principal, também é um tipo de movimentação. E a movimentação entre caixinhas também acontece. Né? Você deixa R$ 200 num lugar só para algumas operações que com aquele gerente, com aquele supervisor daquela área, para caso precise para alguma situação. Isso é um caixinha. E ele tem que prestar contas disso. Empréstimos concedidos e empréstimos recebidos. Né? Você pode emprestar dinheiro para um colaborador seu, para um funcionário, para um parceiro. Isso pode acontecer. Mas diferente, por exemplo, de um banco, o empréstimo você não pode cobrar juros. Mas você pode, em operações de empréstimo que passarem de 12 meses, fazer atualização monetária. A lei permite isso. Né? Já empréstimos que você recebeu também tem que ter uma entrada de dinheiro. Né? E essa entrada de dinheiro, você tem que administrar isso também. Ok? A movimentação entre empresas do mesmo grupo econômico tem as suas características. É muito comum, por exemplo, num RP multi-empresa, ele ter mais de um negócio diferente. Né? Então, você, por exemplo, pode distribuir um negócio que é um supermercado com uma distribuidora. E você vai fazer os dois trabalhos de tesouraria no mesmo RP. E, em algum momento, a distribuidora precisava de dinheiro para fazer uma transação e o supermercado tem esse dinheiro. Legalmente, você pode, no mesmo grupo econômico, fazer transferências mediante algumas atualizações contábeis, né? Inclusive, pode ter impostos envolvidos, dependendo do tipo. Né? Então, automatizar isso é legal, é uma movimentação que é relevante. Entradas e saídas de aportes e de ativos. Um sócio pode aportar dinheiro na empresa ou desmobilizar esse dinheiro que estava na empresa, retirando ele. Né? E esse aporte, a entrada ou saída desse aporte é relevante. Da mesma forma, os ativos. Né? Quando você pega um ativo com uma certa liquidez
e você vai entrar com esse valor ali. É um tipo de movimentação também relevante. Você pode ter atualização de ativos e de câmbios, né? Um ativo pode ser atualizado para maior ou para menor, da mesma forma que um câmbio pode ser atualizado para maior ou menor. Se você tem na sua tesouraria muito dinheiro em dólar, em euro, por exemplo, os câmbios vão flutuando, né? Então, para você, empresa, né, você tinha 1.000 euros hoje e tem 1.000 euros amanhã, contabilmente, para contabilidade local, né, esse 1.000 euros transformou em 5.500 reais, né, no momento, e com o câmbio transformou para 5.600 reais depois, né, porque teve uma variação de câmbio. Então, essas atualizações de câmbio também são representativas quando você quiser fazer uma análise de quanto de dinheiro você tem, por exemplo. Da mesma forma que a atualização de ativos. Quanto eu tenho de terrenos aqui para fazer minhas transações financeiras com um banco, por exemplo. Em termos de liquidez, eu tenho terrenos assim de 10 milhões para fazer transação com o banco. Para calcionar, por exemplo, né, ou dar como garantia esses terrenos em valor de 10 milhões para uma transação financeira com o banco que vai me prestar 12 milhões, 15 milhões, 20 milhões e assumir um certo risco. Ok? Atualizações de crédito, né? Eventualmente, seus cartões de crédito podem sofrer aumentos ou reduções de crédito disponível. Exemplo, seu crédito bancário para alguns tipos de negócio é de extremo valor. Então, ele tem que administrar esses créditos também, de quanto tem. Ok? Esse é um tipo de movimentação que existe. Você vai atualizar essas informações, né? Ela não fica parada. Ela não fica parada. Lucros e dividendos. Você tem que pagar lucros, né? Ou ter que receber dividendos, né, para sua operação, né? Então, eventualmente, se for uma SA, por exemplo, né, você vai começar a ter uma operação de lucro, uma movimentação de lucros e dividendos ali dentro. E o seu RP tem que ser capaz de administrar isso. Ainda mais se for uma SA. Receitas financeiras. Aquela parte das carteiras que nós falamos de investimento, por exemplo, podem gerar receitas financeiras que não vai cair no seu contas a receber. Não vai cair no seu contas a receber. Você não vai ter nenhuma obrigação a receber ali, né? Então você vai interiorizar isso como receita financeira. Vai fazer uma movimentação de receita financeira para isso. Adiantamentos de recebíveis. Isso é um grande problema, inclusive nós vamos falar só sobre ele daqui a pouco, né? Que adiantamento de recebíveis transforma uma obrigação a receber em dinheiro líquido para você. Só que isso tem um custo, tem uma administração que precisa ser feita. Legal? Legal, pessoal? O que acharam das movimentações? Isso é uma visão geral, tá? É uma visão bem geral das movimentações que nós estamos falando aqui, tá? Não temos nem condições nesse tempo de ir fundo no assunto. É só para você ver o básico do que acontece nas operações. Dúvida, dívida? Vamos lá, pessoal? Que nessa parte tá ok. Assim, tem movimentações aqui que a gente raramente para pensar, né? No nosso dia a dia, dado os coisas com que a gente trabalha, mas realmente são interessantes. Então, isso acontece, né? Dependendo do negócio, acontece, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Existem consultorias de grande porte, em que a Vanessa, consultorias de grande porte que todos os seus colaboradores têm cartão de crédito da empresa. Imagina você administrar esses cartões de crédito todos em relação à quantidade que tem ainda de limite de crédito para eles, quanto vai ser quanto é a multa e juros por atraso disso,
como é que é a vinculação desse cartão, se vai estar vinculado a um contrato ou não, e se tem também, por exemplo, prazo de validade desse cartão, etc. Então, se aquele, por exemplo, um consultor precisava ter 20 mil reais de crédito ali, para ele operacionalizar, o outro consultor que está trabalhando em outro lugar e que foi para outro país, por exemplo, ele precisa que o crédito dele seja em euro, um valor maior para isso, e você tem que administrar isso. Tem consultorias de grande porte que tem esse problema. A tesouraria tem que administrar isso, né? Então, é bem interessante, sim. Tem realidades diferentes no mercado. Os adiantamentos de recebíveis, os temidos adiantamentos de recebíveis, né? Isso tem umas características legais que a gente tem que conversar. O que é adiantamento de recebível? Eu tenho uma obrigação a receber e eu chego numa factory e peço para adiantar. Eu chego num banco e peço para adiantar. Eu tenho cartão de crédito na minha transação eu recebo em 15 dias e peço para adiantar para um dia. Tudo isso é adiantamento de recebíveis, né? Todo adiantamento está vinculado a uma obrigação a receber com ou sem título. Eu posso ter também adiantamento de recebíveis de contratos. Contratos que as pessoas fazem na Petrobras, por exemplo, e pede adiantamento de recebível para isso, ele tem uma taxa diferente de usar como calcionamento para empréstimo. Então, ele prefere pegar contrato para adiantamento de recebíveis e alguns bancos aceitam. Mas, normalmente, nós estamos falando de título a receber, né? Então, você tem um título de uma determinada obrigação a receber, né? E você vai lá na factoring, vai lá na fintech, vai lá numa operação bancária e adianta esse título, né? Ou então, seu cartão de crédito, você adianta esse recebível. Cada operação de adiantamento tem suas regras. Isso que complica tudo, né? Então, se eu vou fazer um adiantamento de um cartão de crédito A, eu tenho uma regra que é diferente do cartão de crédito B, que é outra regra, outras taxas envolvidas e até mesmo o tempo mínimo para a entrega do dinheiro. E você, no seu fluxo de caixa, está contando com esse dinheiro, né? Ao gerenciar o negócio, está contando com esse dinheiro. Então, cada regra de adiantamento precisa ser colocada no sistema e administrada quando a empresa trabalha com muitos adiantamentos. Ok? Todo adiantamento tem um custo. Todo. Então, quando você tem uma obrigação a receber e adianta ela, no seu fluxo de caixa isso muda bastante. Inclusive, você tem que trabalhar fluxo de caixa, né, com descontado. É um tipo de fluxo de caixa que lida com adiantamentos. Quais são os fluxos de caixa que você tem? Tem um real, projetado, descontado e orçado, né? Então, quando você lida com adiantamentos, essas taxas, essas informações que você tem na tesouraria vão afetar a forma que você gera o seu fluxo de caixa descontado. Ok? Todo adiantamento precisa ser bem gerenciado. Porque em um determinado momento que contabilmente, gerencialmente, você achava que tinha uma informação de a receber de um certo valor, cai por terra quando você coloca numa operação intensificada de adiantamentos, né? E isso é um grande problema e tem que ser gerenciado. E nem todo mundo percebe que esse gerenciamento precisa de regras, precisa de processos para isso. Nem todo mundo percebe isso. Mas agora vocês percebem isso e vão fazer isso adequadamente. Legal, pessoal? Dúvidas, dívidas sobre esse assunto? Tem gente aí? Opa, tem sim, tá? É Tem. tranquilo. E é interessante, esse é um controle que o RP tem que fazer, né? Porque fazer no papel, na caneta aí é complicado, hein? Não dá. Não Ah, dá. Entendeu? E é uma coisa que acontece. Adiantar cartão de crédito, adiantar título. O pessoal uhum. opera direto isso. Várias empresas operam isso, Então, né? Adiantar cheque.
O cara chega, pode passar 10 cheques aqui, tá tudo certo. Ele leva para o banco e pede para o banco, adianta esses 10 cheques para mim aí. Olha só. Aí fica com o banco. Uhum. Aí o banco vai botar na data certa e tal. Tanto é que quando a pessoa chega e fala o seguinte, eu quero trocar esses cheques aqui, mas aí o cara, eu preciso de alguns dias para pegar o cheque do banco, né? Que ele vai trocar, vai ter alguma situação, Uhum. entendeu? Então, esses adiantamentos recebíveis é uma administração bem específica, ok? Então vamos lá. Outra administração bem específica são os empréstimos. E muitas empresas trabalham com empréstimos. E muitas das vezes não administram isso bem na tesouraria. E a tesouraria que cuida dos empréstimos. Ok? É ali que tem que estar administrado isso. Cada operação de empréstimo tem suas regras. Seja a colocação do IOF, seja na aplicação dos juros, não só o valor, mas como aplica, cada empréstimo tem as suas regras. E, inclusive, tem empréstimos com ou sem taxas extras. Né? Então, você tem que administrar isso dentro do seu RP, gerenciar, catalogar esse empréstimo. Esse contrato que você fez de empréstimo tem uma regra. E essa regra tem que estar dentro do sistema. Para você entender até se os valores que você está pagando são valores certos. Existe empréstimo, por exemplo, que você começa com um valor mais alto e ele vai decaindo. Existe empréstimo que você começa com um valor mais baixo e vai aumentando. Existem empréstimos com valores fixos e que você foi feita uma operação o tempo todo nesses valores. Né? Cada um deles tem um conjunto de regras de aplicar, IOF, taxas e juros. E tem métodos diferentes de aplicação. O sistema tem que saber disso para saber se os valores estão certos e até para fazer outras transações. Cada operação de empréstimo tem a sua forma de aplicação de juros, taxas e impostos. O grande desafio, gerenciar as formas de pagamento dos empréstimos. Então, eu estou com um empréstimo aberto aqui de 60 parcelas, né? E que eu tenho uma taxa que foi aplicada de forma crescente. Eu comecei com um valor e estou crescendo nesse valor. E eu quero adiantar o pagamento desses empréstimos. O banco disse que você, ao adiantar, em vez de pagar 1.000, vai pagar 950. Mas você calculou, pelas regras que colocou no empréstimo, que você tinha que pagar 910. Dá para bater na porta do banco e dizer, olha, temos um problema aqui, Houston. E olha, os bancos erram. Os bancos erram. Erram, entre aspas, não está no contrato que você assinou lá do empréstimo, não está exatamente igual ao que eles entregam, cobram de você. Tá? E você precisa verificar isso dentro do seu sistema. Inclusive, se você vai fazer muito adiantamento ou renegociação de empréstimos. Né? Para tomar boas decisões em relação a isso. Vale a pena eu adiantar esse empréstimo aqui dentro do meu fluxo de caixa? Se eu não souber as regras que ele foi feito e quanto eu vou ter de desconto nesse processo, eu não vou conseguir tomar boas decisões em relação a empréstimos. E é muito difícil isso acontecer nos RPs. Muito difícil. Da mesma forma que é muito difícil você ver gestores administrando isso bem. Quando ele pega somente um empréstimo, tudo bem. Quando ele vive de empréstimos para fazer operações, por exemplo, de exportação, é outra história. Né? Ele já coloca os empréstimos vinculados a cada conta de exportação que ele faz. Ou quando ele faz importação também, ele coloca empréstimos vinculados a isso. E já coloca isso no custo do contrato dele. E como é que ele vai tomar essas decisões se não sabe as regras? Ou vai ter que depender o tempo todo do banco, se o banco está falando a verdade? Isso é um grande problema em alguns tipos de negócio. Beleza, pessoal? O que acharam sobre empréstimos, dúvidas, dívidas? Perfeito, isso mesmo.
É isso mesmo? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Desculpe. Renegociação de empréstimos são muito comum, né? Então, tudo isso que nós falamos aqui em cima, você tem que ter a garantia de executar isso. A gestão da tesouraria. Cada negócio tem o seu perfil financeiro. Então, não adianta você pensar um perfil padrão de tesouraria. O mínimo, né, de ter caixa, caixinha e contas e conta corrente é o comum para todo mundo. Né? É o comum para todo mundo. Né? Agora, todas as suas variantes que podem ter no caminho, de forma temporária ou permanente, traça esse perfil daquele negócio. Tem negócios que têm um perfil bem forte para algumas situações. Né? Exportação e importação, muitos são à base de empréstimos. Quem tem ativos pesados, como navios, por exemplo, aviões, dependem muito de empréstimos para fazer suas transações ocorrerem. São valores muito altos. Então, ele tem que garantir, é um perfil diferente de gestão de tesouraria. Operações com muitos adiantamentos de título precisam ter um fluxo de caixa com visão descontada. Né? Muitos RPs trabalham com real e projetado, e algumas vezes até o orçado, né? Uma maneira melhor ou pior, mas poucos conseguem pensar no descontado. E como tem muitos negócios que desconta título, isso deveria ser levado em consideração na gestão da tesouraria. Operações com várias moedas e com ativos precisam ter meios práticos de atualização monetária. Então, ter APIs que peguem dados de como é que está a cotação de determinadas moedas é extremamente relevante. Ter processos que facilitem a atualização desculpe, da liquidez de ativos também é extremamente interessante quando o negócio precisa. Quando o negócio trabalha assim, quando tem esse perfil. Esse é um ponto crítico da gestão da tesouraria também. Né? E que esse ponto é muito mais fácil de você trabalhar, por exemplo, do que garantir o fluxo de caixa descontado, que a maioria não tem. Tem muitos gestores que desconta e não sabe trabalhar isso no seu fluxo de caixa, ou nem quer considerar, ou nem pensou nisso. Né? Isso acontece. E o grande foco é evitar a insolvência do negócio ou a necessidade de tomada de dinheiro no mercado. Várias vezes, várias operações de empresas, né, que começaram a fazer o seu contas a pagar, o seu contas a receber, que durante o dia pegou dinheiro no banco, tendo dinheiro em outra conta. Pegou dinheiro no banco, né, tendo, tendo condições, por exemplo, de resgatar investimento de alta liquidez. Né? Então, a gestão da tesouraria tem que ter a capacidade de lidar com isso. Tomar o menos dinheiro possível do mercado, só o que for realmente necessário, ou quando for interessante, né? E garantir que a empresa não vai ter insolvência. Ok? Esse é o grande foco da gestão da tesouraria. Bem, pessoal, eu sou Mauro Oliveira, né? Meu e-mail é mauro.oliveira@espaçorp.com.br e vocês me acham no LinkedIn com Mauro Oliveira Online. Ok? Agora, pessoal, vamos deixar aqui livre para conversarmos aqui sobre o tema e trabalhar qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram conversar. Vamos lá? Quem tem dúvida aí, é só falar. No fim das contas, realmente a tesouraria é um tema bem diferente do que eu tinha pensado antes, né? Uhum. E como a gente falou, né? Não necessariamente vai contemplar quanto vai pagar e receber. E pelo que eu tô vendo, quem trabalha nesse setor realmente precisa de alguns conhecimentos e habilidades bem específicos, né? E bastante atenção, Sim, principalmente. sim, sim. Aquele que lida com o básico, tá tudo certo, tudo bem. Né? Algumas contas no banco, caixa, caixinhas, ou alguns caixas separados e vida que segue. Né? Mas essa é uma realidade de muitas empresas. Muitas empresas.
Mas quando você começa a aumentar o nível, até mesmo o volume de caixinhas vai aumentando, o número de contas vai aumentando, né? Mesmo nesse básico, aí começa a ter uma gestão necessária bem abrangente. Agora, quando você trabalha com operações que precisam de cartão de crédito, com os seus funcionários andem com cartão de crédito, por exemplo, transportadoras. Transportadoras, cada caminhão que sai tem um motorista com cartão de crédito da empresa, né? Você vai ter que administrar esse cartão, a validade dele, vai ter que administrar o consumo do crédito. Se tem crédito para ele fazer aquela viagem, se não tem. Se a data de pagamento desse cartão permite a liberação suficiente do crédito para ele continuar a viagem. Eu tenho que fazer um aporte antes para liberar a viagem para aquele cartão de crédito do motorista número 75 da tua empresa. Imagina essa administração. Do motorista número 75 da tua empresa, você tem que liberar mais verba para aquele cartão de crédito? Ou eu tenho que pedir para o banco para aumentar o crédito de todo mundo? Aí o banco não vai aceitar se você não fizer uma conta calção com ele. Aí começa a aumentar a complexidade, né? Então, dependendo do negócio, é mais simples, basicão. Agora, quando você vai para um nível maior, a coisa muda. Legal? Clodoaldo, tem dúvida, Henrique? Eu estou sentindo que você tem dúvida, Henrique. Alexandre, Ô, Mauro, na vamos lá. verdade, eu trabalho na área já há um certo tempo também. Uhum. Então, grande parte do que você passou aí eu já vivi já presenciei, já usei, principalmente essa gestão de tesouraria. E principalmente a administração de cartão, antecipação de recebíveis, trabalhei muito com isso. E é dificultoso mesmo. Exato. O software que eu usava na época, ele fazia tudo isso para mim. Uhum. Aí sempre dava alguns centavos de diferença no final da operação. Só Uhum. que isso nunca fechava, né? Mas contabilmente falando, a gente não pode deixar um centavo de fora. Então, Isso. era legal que ele dava a operação, dava a taxa de OF, o valor dos juros, ataque, boleto e tudo mais, né? Uhum. E ele tinha a opção de fazer os ajustes Uhum. dentro da operação. Então, isso é muito interessante. Realmente, tudo que você passou da questão de tesouraria aí, a parte internacional eu só tive na teoria, Uhum. nunca usei na prática. Mas antecipação de recebíveis, caixa, caixinha, operação bancária, movimentação bancária, crédito, operações, eu já trabalhei bastante com esse setor, esse segmento. Então, para mim foi bem tranquila a palestra de hoje, a reunião nossa, né? Uhum. E é claro que muitas, ainda, vamos falar assim, muitas dúvidas surgem e muitas foram esclarecidas para mim hoje. Ah, legal, legal, bom saber, né? É que tem operações, como você colocou, internacionais, operações com ativos. Tem muita gente que não trabalha com isso, é bem específico, alguns segmentos, né? Até tem negócios que ocorrem com trocas de ações, né? Então, isso tudo pesa na operação, pesa nessa área, entendeu? Eu acho que o Clodoaldo saiu, não sei se ele saiu, caiu aqui de repente. Tranquilo, vamos em frente. Henrique, você tá com dúvida, eu estou sabendo disso. Cláudio, também estou vendo aqui uma dúvida em você, hein? Tô tranquilo, tô tranquilo. Hum? Aqui tudo bem também. Muito bom. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Nenhum ponto que você achou que precisava de algum detalhe maior? Não, acho que tá bem tranquilo. As operações que você falou são para empresas de média grande aí já, né? Depois se envolve também, tem parte de tesouraria quando tem internacional, entra transação internacional entre filiais, tem coisa ainda aí. Mas na realidade, né, tem segmentos de negócios que isso se torna também cada vez mais latente, né? Por exemplo, tem segmentos de negócios que trabalha muito com, mesmo sendo pequeno, trabalha, por exemplo, com dólar e euro com muita intensidade, né? Então, o câmbio
passa a ser um problema para aquele tipo de negócio, né? Sim, Tem alguns sim. segmentos de negócio, por exemplo, que vive, aí é operação, não é tesouraria, né? Vive de ações, né? É. A gente Entendeu? também tem na tesouraria ali, tem lugar que tem bastante cliente que trabalha com escambo, né? Sim, Escambo entre aspas, porque né, é troca de contas a receber com contas a pagar. Você me dá isso, eu te dou isso, e depois abate do financeiro, né? É um escambo. isso. Isso, exatamente. Então, mas nesse caso, quando você tem um escambo, troca entre situações, muitas das vezes ele vai usar na operação dele, né? Ele trocou um serviço por um produto, né? E ele vai usar esse escambo na operação dele. Aí é uma coisa. Mas quando tem situações que você aceita um carro, aceita um terreno, né, para um pagamento de um imóvel, né? Esse tipo de operação, às vezes, ele fica com tantos imóveis para isso, né, que ele tem que gerenciar esses ativos, né, com uma base de fluidez diferente. Aí se torna um problema. Esse escambo que você comentou nem chega na tesouraria. Nem chega na tesouraria. É só um alinhamento no quanto a pagar e receber e acabou. Né? Agora, esse que eu estou comentando contigo, de carro, terreno, esse chega na tesouraria com fluidez, na fluidez do ativo, entendeu? Aí é um pouco diferente. Tem esses dois casos aí envolvidos. Legal? Bom, Alexandre, legal, legal. diga. Então, mano, essas operações aí são bem válidas, como você falou. E eu acredito que, se for pensar em multi-empresa, né, o financeiro também vai se adequar bastante a isso. Isso, a questão de multiempresa que nós comentamos ali é a questão que muitas empresas acontecem, tem muitos CNPJs envolvidos, e não são CNPJ de multiunidade, né? São CNPJ de multiempresa mesmo, completamente diferente. E você tem toda uma necessidade de trâmite contábil e fiscal que é bem específico. Então, quando o RP multiempresa tem uma troca de tesouros entre empresas específicas, que quando ele paga, por exemplo, um boleto da outra empresa, ele não pagou o boleto da outra empresa diretamente. Contabilmente, ele jogou dinheiro na tesouraria da outra empresa e a outra tesouraria que forneceu para pagar o boleto. Mesmo, mesmo que na operação ele pagou o boleto direto da outra empresa, né? Então ele transferiu o dinheiro de uma conta de uma tesouraria para outra tesouraria que disponibilizou e a outra pagou. Só que operacionalmente ele fez isso, né? Então, quando há essa necessidade, tem que fazer uma automação para que o contábil e o fiscal possam administrar esse tipo de operação. Sim, com certeza. Beleza, beleza. Legal. Lucas, Danilo, Vanessa. Vanessa não falou nada agora aqui. A Vanessa, eu estou triste até com ela, que não falou nada hoje. Não, legal, foi legal. Foi bom para saber assim, o que é a função da tesouraria especificamente, né? As empresas que a gente atende normalmente não tem um setor específico de tesouraria, tem o financeiro. E aí, às vezes, até o gestor da parte cuida de adiantamento, de empréstimo, e o financeiro cuida de contas a pagar, receber e talvez da movimentação bancária. Uhum. Mas, Isso. Na empresa tem um recurso só fazendo tudo, mas dentro do sistema esse tudo é dividido, né? Contas a pagar é uma área, contas a receber é outra área, tesouraria é outra área. Então, dentro do sistema, ele tem regras e processos diferentes ali dentro. E quando o negócio precisa ter mais recursos trabalhando, você pode separar isso. Né? Pode ter várias pessoas em várias partes diferentes do financeiro. Mas a maioria das empresas, ainda mais pequenas, bem pequenas, só tem uma pessoa no financeiro e vida que segue. Vida que segue. Tá? Ok. Lucas, Danilo, Dani?
Você tava comentando, Mauro, né, a respeito do que envolve a tesouraria, né? E você comentou também sobre ações, né? Ações é um tipo de ativo da empresa que a tesouraria também controla, né? E é Isso. mais ou menos um paralelo ali, eu estou desenvolvendo fora de horário aqui, Uhum. um controle de compra e venda de criptoativos, né? De criptomoedas. Legal. E Uhum. aí eu vou integrar depois com o sistema nosso e tudo mais, mas tem, para você ver, tem a dificuldade, por exemplo, de você ter o preço atualizado de cada criptomoeda, assim como também tem das ações, né? Então você precisa rodar um script por trás, fazer uma integração com a API, para que o sistema te traga sempre o preço atualizado, ou sempre por demanda, né? Se a pessoa quiser atualizar e tudo mais. Isso. Então, só esse pequeno detalhe já é uma dificuldade do sistema poder controlar isso. E cada forma, né, cada ativo tem uma forma de integração, né? Tem uma forma de você buscar essa informação. Então, Sim. só esse pequeno detalhe já é uma dificuldade já para manter o sistema atualizado. Sim. Sim. Não é fácil. Tem algumas operações que não são fáceis, e ainda mais com criptomoedas vai ser está sendo já uma mudança bem significativa, né? Hum, Que todo mundo fala do Bitcoin, mas tem várias moedas Sim, diferentes. Ethereum, por exemplo, também é outra que sim, tem uma presença significativa no mercado brasileiro, né? sim. Então, tem outras que estão crescendo. Tem algumas moedas, criptomoedas, que são só para segmentos. Sim. É, então, por Tem exemplo, específico do jogo, né? Por exemplo, tem um jogo que tem a sua criptomoeda específica, uma exchange que tem a sua criptomoeda também. isso, a Kodak, que já foi um monstro, hoje é um nanico, né? Montou uma criptomoeda só para designs, Olha só. só para o mercado de design, né? Uhum. Então, está acontecendo muita coisa legal em criptomoeda também, É, que é um tesouro da empresa. Tem que guardar, tem que é, administrar, tem né? valor, né? Tem valor. Isso aí. Então vamos lá. Beleza, Danilo. Mais alguma coisa é só falar. Lucas, Daniela, o que é aí? Cadê suas dúvidas e dívidas? Vamos lá. Aproveitando que estamos aqui, vamos começar. Tudo certo, Mó. Tudo interessante. Aqui tudo certo também, mano. Pô, estão resumindo demais isso. Ou foi muito ruim, ou foi muito bom. Não sei qual dos dois. Porque quando a gente reduz demais, eu fico apavorado aqui. Nem... Ô, Não, Mauro, Foi muito bom. Oi. Quem ô, estava Mauro, falando? Alexandre, Fala. uma situação também que eu acho que é muito válida aí é a integração do sistema com o banco, né? Sim, Principalmente na sim. parte de cartão Sim. de crédito. E esse é o grande problema que as empresas têm hoje, né? Administrar os Isso. cartões recebíveis de crédito e débito não está integrado nesse sistema. Isso. Quando a gente fala de conta bancária, a gente usa logo o conceito de KNAB, né? O KNAB Então, envolvido na operação em si. Mas também tem a questão dos relacionamentos com os adquirentes de cartão, né? E esses adquirentes de cartão têm operações muito distintas em relação à sua base de transferência de dados, né? Então, você trabalha com cartão de crédito, e operou em POS, né, no cartão de crédito, e você não tem a menor ideia do que vai receber realmente do cartão de crédito, né? Você vai receber um arquivo e que tem alguma forma de você tentar conciliar alguma coisa numa visão macro de valores e vida que segue, né? Mas quando você nem consegue nem conciliar esse arquivo, você pega só o valor grande e interioriza dentro da tua tesouraria e vai em frente. e, Muito gestor deixa de levar isso em consideração, né? De pegar o arquivo certo do POS, de fazer a subir esse arquivo para poder subir isso na tesouraria, né? E validar o que está recebendo realmente da transferência do adquirente do cartão para você, entendeu? Isso tem que ser bem visto nessa história. Já uma operação bem diferente do TEF, do cartão de crédito. No TEF você já tem todos os registros ali. E você consegue fazer a conciliação automática.
né? No POS já fica mais complicado. É mais um desafio para quem trabalha com POS, né? Principalmente aquele pessoal que lida com cartão, com o pessoal de entregador de rua. Que é tudo POS, né? Tudo POS. Existem até umas máquinas grandes hoje em dia que está fazendo integração via TEF direto, mas umas máquinas muito grandes para o carregador, para o entregador levar ainda. Tal. Mas a maioria é tudo POS. Aí dificulta a tesouraria, a vida da tesouraria. Com certeza. Beleza. Pessoal, se não tiverem mais uma dúvida, eu vou deixar vocês agora, tá? E contando com a presença de vocês da próxima live, da semana que vem, terça-feira. Que eu não me lembro mais do tema, qual é a próxima. Acho que é a penúltima do ano, né? Essa é a nossa live número 14. Dani, é a nossa live 14? Agora é a penúltima do ano, tá, Mauro? E nós vamos para a gestão de estoques, tão esperado também. Não, a próxima a próxima é penúltima, a gestão de estoques. Isso, a próxima Depois e depois tem a gestão de aprendizado corporativo, né? Exatamente. É a então, última do agora, ano. 22 e 29 de novembro. São as duas últimas do ano. Vamos fechar 16 lives esse ano, né? E ano que vem, se Deus quiser, vamos ter umas 30 a 40 lives ano que vem. Sobre temas diferentes. Cada tema um tema diferente. Legal? Muito legal. Beleza, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tá? Nossa live foi gravada e todo mundo vai ter acesso depois à gravação para rever quando quiser. Ok? Obrigado e até a próxima, pessoal. Opa, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Mauro. Obrigada. Até mais, até a próxima. Obrigado. Até mais. Até mais.